Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos no Daily Devotions com o pastor Paulo Pereira, no devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E é claro que a gente tem tantas riquezas nos textos que nós lemos, nas porções diárias, que é impossível, claro, a gente poder abranger, né, os detalhes de tanta coisa boa que vai nos dar sabedoria, vai nos fazer viver uma vida que agrade a Deus e saudável, né? Falando em saudável, no texto de hoje de Levíticos 19, 20, vocês sabem que os sacrifícios, além de serem oferecidos ao Senhor, claro, isso no aspecto espiritual, né, do perdão dos pecados, mas Deus, ele não precisava de animais, sangue, pois Deus não come comida que nós humanos, né, na nossa natureza comemos. Os sacrifícios também, eles eram alimentos para os sacerdotes, para o próprio povo. E aqui, inclusive, ele dá a orientação que quando os sacrifícios eram realizados, né, o próprio povo poderia comer em determinadas situações, em determinados sacrifícios, também da carne. Mas Deus, como na ocasião não tinham as condições que hoje temos de refrigeração, de conservação, Deus já ordenava, olha, até o outro dia, se passasse para o terceiro dia que viesse querer consumir aquela carne, não seria, Deus estaria condenando, mas para o próprio bem das pessoas. Questão de conservação, certamente, né? E Deus, então, disse, pode comer até o próximo dia e não depois. Como é lindo os cuidados, os detalhes de Deus. E aqui entra também, mais uma vez, do Moisés orientando as questões de caráter moral, social, como eles deveriam de portar-se, né, com relação aos pais, honrar os pais, jamais desonrar, né? E isso trazia para o contexto geral, inclusive o ancião, ele se refere aqui como que as pessoas mais novas deveriam se comportar com as pessoas mais idosas, sabe? Isso dava um aspecto que realmente sustentava uma sociedade, né? Porque quem respeita dentro de casa o pai e a mãe vai respeitar, né, lá fora também os demais que vão conviver no dia a dia. Além disso, é estabelecido aqui orientações, né, sobre as relações sexuais. E aqui entra também, como na leitura de ontem, né, o homossexualismo, né? Deus, ele estabelece, então, a definição de que o homem não deveria ter relações com outro homem, um ser humano com outro ser humano do mesmo sexo, né? Então, justamente porque eram práticas daqueles povos antigos, né, que eram idólatras, não temiam a Deus, e isso trazia muitos dissabores, nem também em relação aos animais, toda essa crueldade deveria de ficar, né, fora do povo de Deus. E também ele entra aqui sobre, novamente, o sacrifício de crianças a Moloque, né, que era detestável, era o cúmulo de um barbarismo, né? E aí o Senhor, ele disse que não aceitaria de forma nenhuma e seria eliminado do meio do povo pessoas que fariam essa prática. E também sobre este aspecto, o aspecto religioso, espiritual, ele aqui orienta para que as pessoas não consultassem os mortos, os médiums, pessoas que tinham acesso, né, aos mortos, para fazer esses encantamentos, e isso também não é do agrado do Senhor, de acordo com as instruções ao povo de Israel. Então, já deixa muito claro estas questões. Bem, para nós também darmos sequência, Jesus, no Evangelho de Marcos 11 a 38, ele é
confrontado com aqueles da religião da época, né? Queriam talvez um show, que Jesus fizesse milagres. Eu acho até importante, Jesus disse, não vou fazer isso. Ainda quando trouxeram um homem cego para ele curar, ele não fez logo assim, não era uma coisa assim, vem cá, vou orar. Para alguns talvez ele fez, muitos talvez, mas não foi para todos. Esse homem cego, ele deu certamente um tempo, depois tirou de dentro do povoado, levou para fora e ali só entre eles fez então a oração. A cura desse homem foi uma cura progressiva, ele começou a enxergar um pouco, mas não claramente, até que Jesus mais uma vez ora, então ele tem uma visão clara e ainda diz agora, não vai logo para o povoado, esse povo vai querer... E porque Jesus não estava por fazer show, não estava por mostrar assim, não. Ele tinha propósito em tudo, né? Mas ele tinha também sempre aquela característica da seu valor pelo ser humano. Coisa linda. Tanto que ele aborda novamente a questão da multiplicação dos pães e dos peixes, como que ele, diferentemente, né, num momento alimenta 5.000, outro momento 4.000, sobram 12 cestos num momento, no outro sobram 7 cestos, tudo tinha um propósito do Senhor para alimentar com o pão espiritual. Os 12 cestos representavam as 12 tribos de Israel e os 7 cestos representavam as nações gentílicas, as 70 povos que o livro de Gênesis 10 relaciona, que era o alimento espiritual para as nações. Que Deus nos abençoe.